Olá pessoal, hoje novamente no programa Voz do Servidor, hoje aqui na internet, né, no YouTube. Lembrando para vocês que tem que se inscrever no canal, que tem que dar o joinha, comentem, né, e compartilhem com os colegas. Hoje temos boas notícias, muito boas notícias. Como vocês vêm acompanhando, o sindicato desde 2020 vem reivindicando, lutando, entre aspas, para que fossem devolvidos aqueles valores que foram descontados irregularmente do RPPS. E esta semana já foi mencionado pela Secretaria de Administração que o pagamento será realizado, a devolução será feita no dia 30, próximo dia 30, que eu acho é sexta-feira. Então, parabéns àqueles que tiveram, né, descontos e estão recebendo de volta esse valor. A dizer para aqueles aposentados, muitas dúvidas de pessoas que estão trabalhando, mas que não receberam, que não estavam na lista. Pessoal, aquele pessoal que adquiriu o direito de aposentadoria e está recebendo o abono de permanência, não tem o desconto do RPPS, né? Porque ele recebe de volta o valor que é descontado. Então, quem entrou em abono de permanência desde 2019 não recebe, não tem nada para receber. Por quê? Porque já foi devolvido. O abono de permanência é aquele valor que é descontado para a Previdência Social no mesmo contra-cheque, desconta lá um valor X para o RPPS e no mesmo contra-cheque entra como pagamento. Então entra como abono de permanência. É sobre esse valor que é descontado ao RPPS que está sendo devolvido um valor que não deveria ter sido descontado, tá, pessoal? Muitos aposentados também que se aposentaram durante este período de 2019 até 2021, que foi o período 2022, 2023, que não foi apurado ainda os valores. Por que não foram apurados os valores? Porque alguns aposentados podem ter usado esse valor descontado para fins de cálculo da aposentadoria. Um exemplo, que se aposentou por idade, quem se aposentou por doença proporcional, né? Ou esse pode ter usado esse valor para a média da aposentadoria. Então isso tem que ser avaliado pela Secretaria de Administração e a RPPS em conjunto para ver quem que usou esse valor para a sua aposentadoria. Quem usou para a aposentadoria não vai ter a devolução, porque ele acumulou para fins de receber um salário maior. Tá? Aqueles que não usaram vão ser ressarcidos. Provavelmente já estão fazendo, né, esse levantamento, só que é um levantamento muito criterioso, muito complexo, né? Tem que analisar mês a mês o valor e depois avaliar a aposentadoria. Tá, pessoal? Então, dia 30 vão ser depositados os valores dos descontos indevidos. Falar sobre as insalubridades. Aqui nós não temos uma boa notícia, temos uma má notícia. Por quê? Porque tem várias ações que a gente patrocinou aqui, cobrando aquelas insalubridades que ficaram para trás. Lá desde 2016, desde a época do ex-prefeito Farelo Almeida, deixou de pagar a insalubridade, né? Em 2016, aí 2017 o prefeito atual assumiu, 2018, 2019 e assim por diante. E só veio a fazer a perícia, né? O laudo do engenheiro de segurança do trabalho foi feito em 2019 e entrou em vigor em 2020, né? E a partir de 2020 ou 2021 que começou a pagar a insalubridade aos servidores. E aquilo que ficou para trás não foi pago. E aí a gente patrocinou várias ações, vários colegas nós entramos na justiça cobrando essa retroatividade. Porém, agora saiu uma decisão judicial, né, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é terceiro grau, né, o último grau. Então, o que eles decidem em último grau não dá para contestar. O juiz não pode ir contra uma decisão
que tem uma abrangência maior. Foi julgada uma unificação de interpretação da lei, tá? Pelo STJ. Então essa jurisprudência que foi tomada pelo STJ, inclusive para quem está acompanhando esse julgamento aí que está no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado para a sua inegibilidade ou não, o relator, ministro do relator, o ministro Benedito Gonçalves, né? É o mesmo ministro que relatou esta uniformização de discussão dessa jurisprudência, do pedido de unificação de interpretação. E ele, no relatório dele, ele considerou procedente o julgado, dizendo que a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade, aonde? Na data do laudo pericial. Mas não é aquele laudo da prefeitura, aquele laudo é um laudo do engenheiro de segurança do trabalho, que foi contratado para fazer aquele laudo. Aquele laudo foi feito lá em 2019 e já tinha um laudo em 2004, em 2003, outro laudo antes. Então esses laudos para o judiciário não interessa. O que interessa é o laudo pericial do perito nomeado pela justiça. Então nós entramos com pedido de insalubridade e o juiz determinou um laudo pericial. O perito foi lá, avaliou, valeu, a partir da perícia desse perito judicial é que começou a contar o direito de receber a insalubridade. Então, quase todos os processos que estão na justiça perderam o seu objeto, porque nós pedimos o anterior, o passado, e por essa decisão o que está antes do laudo não vale, então não tem como receber. Essa é uma notícia que não nos deixa satisfeitos, porque a decisão pegou todos os servidores que têm esse direito, infelizmente. Então temos um monte de ações na justiça que está perdendo a vigência. Inclusive saiu uma decisão essa semana do juiz considerando lá esse julgado e extinguindo a ação, dando por extinção da ação, porque o servidor que estava pedindo o atrasado, ele já recebe o máximo, ele recebe 40% desde 2020, 2021. E o que ficou para trás, perdeu, porque a perícia foi feita agora e foi avaliado, não, ele tem direito aos 40%, só que ele já está recebendo os 40%, ele não tem, aqueles que estão recebendo 20% e o perito avaliou, não, tem direito a 40%, aí sim, esse a partir da perícia vai ganhar outros 20%. Então isso complicou, tá, pessoal? Infelizmente nem tudo são notícias boas, essa é uma das notícias ruins. Pessoal, queria informar vocês, nós estamos fazendo visitas desde segunda-feira, estamos visitando todos os ESFs, tá? Para que nós estamos fazendo essa visita? Essa visita é específica para análise da estrutura dos agentes comunitários de saúde e posteriormente nós vamos visitar a Secretaria de Saúde aqui do centro para ver a estrutura dos agentes de endemias também. Mas por enquanto a gente está visitando os ESFs. Já visitamos vários ESFs, já constatamos muitas situações. E para que a gente está fazendo isso? Nós fizemos um checklist lá, uma relação do que é necessário, o que tem nos locais para os agentes comunitários, o que eles não têm, e estamos fazendo uma relação. A partir daí nós vamos elaborar um documento, vamos formatar um documento, encaminhar para o prefeito e para a secretária da saúde, para que se corrijam essas situações. Um exemplo, material para trabalhar. Muitos agentes não recebem nem o material para trabalhar, ou seja, caderno, caneta, panfleto, papel branco, planilha, não tem material para sair trabalhar, então eles estão comprando do dinheiro deles. É uma situação que está ocorrendo, alguns postos, não todos. Outra situação, computador para cadastrar o serviço realizado. Tem alguns locais que não tem computador, outros têm porque foram doados por vereador, por alguém. E os que têm, alguns computadores não são muito bons. Outro problema que a gente viu,
rede de internet, Wi-Fi muito fraco, alguns lugares não alcança o sinal, aí os agentes têm que fazer esse trabalho em casa, levar para casa o tablet e cadastrar em casa, usar a sua internet. Isso eu acho que não deve também continuar. Outro ponto, nós estamos vendo o local de trabalho, se tem alguma sala para os agentes comunitários, se não tem sala. Alguns têm sala, outros não têm sala, alguns têm cadeiras, outros não têm, alguns têm mesas, outros não têm. Então, e os que têm, disseram que conseguiram cadeiras, mesas por doação, né, por doação de pessoas, doação de entidades. Então é uma situação que eu acho que tem que ser regulamentada, que tem que ser padronizada. Conversar com o prefeito para padronizar, para comprar móveis, todos os móveis iguais, comprar computadores para todos os locais, comprar cadeiras para todos os locais. Um exemplo, outro exemplo, nas salas onde os agentes estão trabalhando não tem ar-condicionado, alguns não tem nem ventilador e no verão é um horror de calor, a gente sabe, São Borja é muito quente. Outros locais tem geladeira, outros não tem. São várias situações, isso a gente vai colocar tudo num documento, né, e pedir para que seja solucionado, com diálogo, com conversa, né. A gente sabe que tem uma destinação no valor, todo ano vinha uma destinação de um valor X para ser usado para os agentes comunitários de saúde, que até um determinado tempo aí era usado como salário, era pago como um 14º salário. Hoje já não se faz mais isso, não fazem mais o pagamento como salário. Está sendo dito que está sendo usado para compra de material. Só que pelo que a gente viu assim, por aí, não tem nem material não está sendo adquirido. Uniforme, não tem uniforme, a maioria dos colegas não tem uniforme, alguns têm um jaleco, né, outros não têm. Então são várias situações que a gente está considerando, que a gente está vendo, né, nos locais de trabalho. Vamos terminar de visitar amanhã. E assim que a gente terminar, a gente vai fazer todo um relatório e elaborar esse documento para o prefeito e sentar com o prefeito, com a secretária de saúde, para ver a melhor maneira de resolver essas situações. Sobre o IP Saúde, bem curtinho, uma explicação curtinha. O IP Saúde vai ser feito um projeto de lei para a Câmara só corrigindo a alíquota. Hoje é 4,26, passará para 5 ponto alguma coisa. Então só vai corrigir a alíquota, não vai ter cobrança por enquanto, não vai ter cobrança dos dependentes. Nós esperamos que não seja modificado ao nosso convênio, mas isso a gente tem que esperar porque o IP não é do município, o IP é estadual e as regras são criadas por leis estaduais. Foi aprovada a reforma do IP, então nós não podemos dizer aqui que vai ser assim ou vai ser assado. O que a gente tem hoje é uma proposta de alteração de alíquota e nesse sentido não vai aumentar muito, beleza. Se vier alterações, a gente traz aqui para conhecimento de vocês. Bom, encerrando, né, pessoal? Vamos encerrar, nos despedimos, pedindo novamente o joinha, se inscrever no canal, compartilhar com os colegas e continuar nos dando essa audiência que está cada vez mais, aumentando cada vez mais. Um grande abraço a todos.